Estou um pouquinho rouco, irmãos. Estava com um pouquinho de dor de garganta esses dias. Então, não repare se a minha voz falhar, se a minha voz não der para que você possa ouvir, mas eu creio que Deus, Ele falará conosco aqui mais uma vez. Mateus capítulo 7, glória a Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus falara comigo na parte da manhã, enquanto eu estava trabalhando, e Deus assim começou a ministrar ao meu coração esta palavra. E chegando aqui, Deus ele veio confirmando para a honra e glória do seu nome. Mateus 7, versículo 24, uma palavra que é bastante conhecida, que diz assim a palavra do nosso bom mestre: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, será semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Ao concluir Jesus estas palavras, as multidões se admiraram da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Se você diga amém por esta palavra, pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, palavras de Jesus, como a gente leu aqui, uma das suas parábolas, formas estratégicas de Jesus ao falar para dar a conhecer a quem ele queria que conhecesse a palavra e entendesse a palavra dele. A palavra de Jesus, ela sempre tinha endereço, ela sempre tinha direcionamento certo. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Repita isso: a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela tem endereço certo. Então, abrace, agarre toda a palavra que sai deste altar, porque ela tem endereço. E o endereço da palavra de Deus é o nosso coração. Você pode hoje não estar passando por aquilo, mas amanhã você pode passar. Você pode hoje não estar passando por aquilo, mas amanhã você pode passar. Então você não pode desprezar a palavra de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus onipotente, ele vê o futuro nosso. Quando ele olha para mim, ele olha para você, ele não vê simplesmente a gente aqui dentro, mas ele vê o seu futuro. Ele vê você lá na frente. Então, ele avisa antes, ele fala antes, porque, como o pastor falou aqui, Deus é um Deus que se preocupa comigo, e se preocupa contigo. Então, às vezes Deus corrige, às vezes Deus exorta, às vezes Deus ensina, às vezes Deus edifica, né? Então a gente precisa aprender com os conselhos de Jesus, né? Às vezes Jesus usava algumas palavras duras para que o povo pudesse despertar, para que o povo pudesse estar atento, né? Como a gente vê, às vezes que Jesus falava com seus discípulos, né? Jesus sobe ao Getsemane e fala para os seus discípulos: olha, orai, vigiai comigo um pouquinho. E o que acontece com os discípulos? Os discípulos dormem, irmãos. E Jesus aparece novamente, fala com eles: será que vocês não podem vigiar um pouquinho? E novamente os discípulos tornam a dormir. Então Jesus, às vezes, ele usava
de uma forma dura, porque ele sabia que os discípulos precisavam ouvir aquela palavra, porque em breve Jesus iria passar por uma grande adversidade. Então Jesus queria preparar a parte estrutural dos discípulos e também a sua, por aquilo que eles iriam enfrentar na frente. Então é sempre assim, irmãos, é sempre assim. Jesus, ele quer nos dar a estrutura. Você pode repetir isso? Jesus quer nos dar estrutura. Amém. E é sobre isso que nós vamos falar, os fundamentos, a parábola dos 2 fundamentos. E quando a gente fala de fundamentos, irmãos, a gente está falando de alicerces, eu posso dizer assim, de construção. E toda casa, todo imóvel, que ao ser construído, ele precisa primeiro ter alicerce. Repita comigo, alicerce. Alicerce. Então, antes de qualquer imóvel ele ser levantado, ele precisa ter o alicerce. Eu trabalho com isso e eu sei. E a primeira coisa que o meu supervisor ele se preocupa é com o alicerce. Antes de a gente construir qualquer tipo de construção, antes de ser iniciado ao trabalho, primeiro ele pergunta, né, ao chefe de obras: mas como vai ser o alicerce? Aonde vai ser o alicerce? Será que o alicerce vai suportar? Será que o alicerce vai aguentar? Será que o alicerce vai ser capaz de suportar quando a chuva vir, quando o vento, quando as pessoas se escorar, quando as pessoas segurar? Então todo fundamento ele precisa de um alicerce. E essa parábola aqui, irmãos, ela é muito verdadeira e eficaz, porque ela é comparada à vida de pessoas, ela é comparada à nossa vida. Jesus, ele nos deu o livre arbítrio, né? Eu posso muito bem hoje pegar material e começar a construir uma casa sem fazer os alicerces, né? Eu posso chegar hoje em dia, construir muros, sem primeiro cavar as sapatas. Eu posso muito bem hoje em dia construir prédios, sem colocar neles alicerce. Porém, ele precisa ter o alicerce. Toda construção precisa de alicerce. Jesus deu livre-arbítrio a cada um todo dia acorda de manhã, todo dia de manhã você começa a construir a sua vida. Você começa a construir a sua vida como? Quando você acorda, quando você sai de casa. E quando você sai de casa, você pode sair decidido a construir a sua vida, a construir o seu dia, com alicerce ou sem alicerce. Você pode iniciar a sua vida, a sua trajetória, você pode iniciar a sua carreira com alicerce ou sem alicerce. Jesus nos deu esse livre-arbítrio. Jesus deu esse livre-arbítrio ao homem, para que ele pudesse dar prosseguimento à sua vida, de maneira correta ou de maneira incorreta. É isso que ele está falando nessa parábola. Ele está falando de 2 pessoas que iniciaram a sua vida, que iniciaram a sua carreira corretamente, e grande foi a sua vitória. Mas ele também fala de pessoas que iniciou a sua carreira de forma errada, mas também fala que grande foi a sua destruição. E Jesus fala que um homem que é dotado de defeitos, de falhas, de erros, ele vai começar a construir a sua vida de forma desordenada.
Como? Como eu falei. Ele não vai querer ter o trabalho de cavar sapata. Ele não vai querer ter o trabalho, eu estou todo arrepiado aqui, irmãos. Ele não vai querer ter o trabalho de fazer buracos para construir. Por quê? Porque muitas das pessoas, não são todas, estão preocupadas com a aparência e não com a estrutura. Muitas pessoas, irmãos, estão preocupadas logo em ver a obra pronta. Muitas pessoas não querem ter o trabalho de fazer aquilo que ninguém vai ver. Que é o quê? Que é o cavar buraco, é o alicerce. Quer ter esse fundamento. E a Bíblia diz que esse homem, ele começa a construir a sua casa. Aonde? Em cima da areia. Ele começa a fazer aquilo que é mais prático, aquilo que é mais fácil, aquilo que não vai trazer para ele dificuldade alguma, mas aquilo que vai trazer para ele facilidade. E a Bíblia fala que há caminhos para o homem que parece ser bom, parece ser atrativos, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. A Bíblia diz que existe duas portas, a larga e a estreita. A larga é a que conduz à perdição, e a Bíblia diz que são muitos que entram por elas. Mas estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos que querem ter esse trabalho. São poucos, irmãos, que querem passar pela porta estreita. São poucos que querem cavar buracos. São poucos que não estão preocupados com as aparências, que não estão preocupados com a formosura de ser visto, de ser belo, de ser atrativos, mas está preocupado em permanecer de pé diante da dificuldade. Está preocupado em estar firme, em estar apegado a Jesus, diante de toda e qualquer adversidade. E a Bíblia relata que esse homem, ele começou a construir, irmãos, a sua casa. Sobre a areia, olha, ele construiu. Vamos imaginar, irmãos, uma casa agora, uma construção. E aquela obra já pronta, com a janela, com portas, com telhados, com laje. E quem está passando, está olhando para aquela casa, pastor, está dizendo, que casa bonita. Nossa, como essa obra ficou pronta rápido. Como que essa casa, ela foi levantada rápida. Quem olha para aquela casa, é uma casa bonita, é uma casa atrativa. Porém, essa casa, essa primeira casa que nós estamos falando, ela não foi feita sobre a rocha. Ela não foi posta sobre a pedra. Sabe quem é essa pedra? Jesus. Repita comigo, Jesus. Jesus é a pedra. Jesus é a pedra.
E a Bíblia diz que um outro homem também ele vai construir a sua casa. E ao ele construir a sua casa, ele não vai primeiro se preocupar com a beleza daquela casa, com a atratividade daquela casa. Primeiro ele vai se preocupar com os alicerces. Primeiro ele vai se preocupar aonde aquela casa ela vai ser edificada. Se o solo que ele vai fazer é firme ou se é areia. Se aonde ele está construindo tem possibilidades de aquela casa resistir a uma forte chuva, já diferente do outro, que não olhou nem o solo, nem a terra, não olhou nem para onde ele iria começar, ele simplesmente, a primeira oportunidade, o primeiro espaço, ele construiu. São aquelas pessoas. Jesus está comparando a esse homem insensato sobre aquelas pessoas que decidem tomar as suas próprias atitudes. Pessoas que estão totalmente desinteressadas em saber qual é a vontade de Deus. Pessoas que estão totalmente sem preocupação se está agradando a Deus ou não. Ela quer construir. Ela quer acordar de manhã, saber se alguém vai olhar para ele, se alguém vai olhar para ela, se ela está bonita, se ele está bonito, se aquela roupa ficou bacana, mas ele e ela não vai na frente do espelho e fala: Espírito Santo, bom dia, Senhor, eu quero entregar esse dia em tuas mãos, eu sou dependente de ti, o Senhor é meu alicerce, o Senhor é meu fundamento. Não. Esse homem que edificou a sua casa sobre a areia, ele já acorda reclamando: nossa, hoje o sol está quente. Nossa, hoje vai chover, hoje está chovendo muito. Que droga! A primeira mensagem, ele já reclama, ela já reclama. Se atrasa, se acontece alguma coisa, já começa a murmurar. Irmãos, é assim. A sua casa, a sua vida, você decide em quem você vai edificar. Nós ainda vamos falar mais um pouco sobre esse homem insensato. Ele decide tomar suas próprias atitudes. E são assim pessoas que não procuram a vontade de Deus. Pessoas que desagradam ao Espírito Santo. Pessoas que não estão interessadas em saber se Deus está ali ou não. Elas querem estar, eles querem estar, mas sem saber que Deus vai estar ou não com ele, com ela. E a Bíblia diz que esse homem, ao construir essa casa, irmãos, ao levantar esta casa já pronta, bonita, quem olhava para aquela casa dizia assim: nossa, que casa bonita. E são assim as nossas vidas. Pessoas que escolhem namorados, pessoas que escolhem noivar, pessoas que escolhem casar, pessoas que escolhem emprego sem o direcionamento de Deus, pessoas que escolhem tomar atitudes sem consultar a Deus. Aí, olhando aparentemente, quem está de fora diz assim: nossa, que legal, que bonito. Mas porque ainda não veio uma tempestade,
porque ainda não passou um forte vento. Porque a Bíblia diz que esse homem, ao construir esta casa, ao edificar esse edifício, a Bíblia relata que veio uma grande chuva. Olha o que diz. Versículo 27. A chuva desceu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua queda. Assim, irmãos, são vidas. Assim são pessoas que tomam atitudes sem primeiro saber se Cristo está aprovando. Assim são pessoas que tomam atitudes sem antes consultar a Deus. Aí sabe o que acontece? Como toda adversidade que o ser humano ele passa, porque aqui a gente vê que como o homem sábio passa, o insensato também ele passa. E a gente está vendo que desceu a chuva, porque todo mundo vai enfrentar a chuva. A Bíblia diz que o sol ele nasce para todos, tanto para o bom quanto para o mal. E é assim. Todo ser humano ele vai passar por luta, ele vai passar por dificuldade. Um dia a enfermidade pode se achegar. Um dia a luta ela pode se achegar. Um dia a aprovação ela pode se achegar. E se você não estiver estruturado, se você não estiver edificado sobre a rocha que é Jesus, eu sinto muito em te dizer, a Bíblia diz que a casa desse homem caiu. E são assim, irmãos. A vida do ser humano é assim. Quando ele e quando ela não procura saber a vontade de Deus, não procura saber se Deus está aprovando, se Deus está se agradando. A luta vem, a prova vem, a adversidade, o dia difícil vem. E quando nós não estamos edificados na rocha, sabe o que acontece? Como aconteceu com essa casa, grande foi a sua queda. Aí acontece o fim de relacionamentos, acontece o fim de empresas, acontece a decepção na vida, a tristeza vem, a angústia vem. Aí logo queremos arranjar um culpado. O culpado é o diabo, quando muitas das vezes Deus falou: aonde que você edificou? Aonde foi que você começou a construir isso? Eu aprovei, eu te autorizei, eu mandei. E a Bíblia diz, irmãos, que quando a gente toma atitudes que não agrada a Deus, irmãos, a Bíblia diz que grande é a queda. Mas a Bíblia também fala de um homem sábio, um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é essa rocha, irmãos? Quem é essa rocha, irmãos? Jesus. Repita comigo: Jesus. Jesus é essa rocha. Todas as vezes que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha que é Jesus, como eu falei, quando você acorda, quando você levanta, quando você decide colocar o Senhor em primeiro lugar como alicerce na sua vida,
quando você não está se preocupando com a aparência, com a formosura, com o tempo que aquela casa ela vai demorar para ser construída, mas o que importa é que ela tenha estrutura. O que importa é que aquela casa tenha resistência, e o que traz a resistência a uma casa, a uma estrutura, a uma casa, a um edifício, é a estrutura que ela tem. E o que nos traz, o que nos dá estrutura, é a palavra de Deus, é Jesus, é a rocha. E quando você, irmãos, toma atitudes, quando você vai fazer as coisas e você fala: Deus, será que é do Senhor? Eu posso fazer isso, eu devo fazer isso. Você consulta a Deus, irmãos, e Deus ele te responde. Você pode ter certeza, você está edificando a sua casa sobre a rocha. E um dia a chuva vai vir, um dia a tempestade vai vir, um dia a adversidade vai vir, o desemprego pode bater, a luta pode vir, a enfermidade pode vir, mas você não vai desanimar, você não vai fraquejar, não vai dar errado, você vai estar edificado, você vai estar alicerçado. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha que é Jesus, vem a chuva, vem o vento, os rios transbordam, mas aquela casa ela não sofre abalo. Sabe por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Ela está edificada sobre a rocha que é Jesus. Eu não estou dizendo, irmãos, que você um dia não pode se entristecer. Você pode ficar triste, você pode, mas você não vai permanecer triste, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você vai lembrar daquele texto, você vai lembrar daquela palavra. Nossa, o Senhor foi com Daniel naquela cova dos leões. O Senhor foi com Ana, passando toda aquela humilhação, passando toda aquela dor, passando toda aquela afronta. Você vai acreditar que você está servindo um Deus vivo, e você orou, você jejuou, você buscou por aquilo, e você sabe que Deus vai te garantir a vitória. Você não vai permanecer frustrado, você não vai permanecer frustrada, porque quem te garante é Deus, quem te fortalece é Deus. A tua força, ela vem do Senhor. A força de uma casa, a estrutura de uma casa, ela não está na parede, no tijolo, mas ela está nas colunas, ela está nos buracos, nas sapatas. É isso que mantém uma estrutura de pé, e essa estrutura é Jesus, irmãos. Esse alicerce é Jesus. O que Deus está falando comigo e com você é: coloque Deus na frente dos seus sonhos, na frente dos seus projetos, na frente do seu ministério, na frente da sua vida, na frente dos seus negócios. Não coloque seus interesses primeiros na frente de Deus. Não coloque seus sonhos, suas vontades, seus desejos, seus caprichos primeiro, mas coloque a palavra de Deus na frente. Coloque Deus na frente de todas as coisas, porque quando você faz isso, irmãos, você está com estrutura. Você está edificado, você está edificada. Não é qualquer palavrinha que te abala, não é qualquer vento, não é qualquer chuvinha que você quer desistir, que você quer parar, que você quer voltar, que você quer dizer para o pastor que não vai mais fazer. Não,
Quando você está edificado sobre a rocha, quando você tem estrutura, irmãos, não é qualquer coisinha que te abala. Mas aquele que está edificado sobre a areia, não. Qualquer palavrinha ele fica triste. Qualquer coisinha ele se abala, ela se abala. Sabe por quê? Porque não tem estrutura. Logo, logo vai começar a infiltração, o vento vai bater, aleluia, os rios vão transbordar e aquela casa vai cair. Mas aquele que criou raiz, aquele que tem sapata, aquele que tem estrutura, não. Aquela casa não tem como ter infiltração. Aquela casa não tem como ser abalada. Sabe por quê? Porque ela tem estrutura. O que Deus está falando para a gente essa noite é: crie estrutura. Não se preocupe com a aparência. Não se preocupe com a formosura, como vão olhar, como vão achar de você. O que você precisa ter é ter raiz, como diz aquele louvor. O que você precisa criar dentro da sua vida, do seu ministério, em seus sonhos, em suas vidas, em seus negócios, é raiz primeiro. É estrutura, é colocar Deus na frente, é colocar Deus no meio. Mas quando você quer sonhar, você quer acreditar, e você quer crer, e você acha que aquele sonho que você sonhou, nossa, não, e você começa a tomar suas próprias atitudes. Ah não, porque aconteceu na vida de fulano, vai acontecer na minha. Não, porque Deus fez na vida de fulano, vai... Calma, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, o seu momento exato de Deus fazer. Não se precipite, não tome atitudes precipitadas. A Bíblia conta a história de um homem que se precipitou, irmão, chamado Jefité. A Bíblia diz que Jefité, irmãos, ele era filho de uma prostituta, mas o seu pai era uma pessoa muito conhecida, muito querida. E a Bíblia diz que Jefité, irmãos, ele era um homem muito conceituado, um varão valoroso. Só que ao crescer, seus irmãos o expulsaram de casa. E a Bíblia diz que foi passando um tempo. Repita comigo, foi passando o tempo. Porque o tempo passa. O que muita gente se esquece é que o tempo passa. Hoje você pode estar por cima, amanhã você pode estar por baixo. Claro que Deus, Ele quer você, Ele chamou você como cabeça, mas você nunca deve humilhar ninguém. Você nunca deve pisar em ninguém. Você nunca deve menosprezar ninguém. Você nunca pode se desfazer de ninguém. E foi isso que fizeram com esse homem. Se desfizeram dele, menosprezaram ele. E a Bíblia relata que ele foi viver em uma terra distante, em uma terra onde só havia homens maus. Mas a Bíblia diz que ele não deixou se levar por esses homens. Os homens andavam com Jefité, não era Jefité que andava com os homens. E um dia os inimigos se levantou contra a sua terra, a terra de seu pai, da sua família. E o que aconteceu? Juízes 11, depois você lê. Seus irmãos, o povo, lembrou de Jefité, e foram então em busca de Jefité, chamar Jefité. Vem, Jefité, você vai ser para nós como cabeça, o frente de batalha. Você é um homem que vai vencer as nossas guerras, que vai ganhar as pelejas. Já estava tudo certo, irmãos, para Jefité ser o cabeça, para Jefité ser o líder, para Jefité voltar por cima. Só que a Bíblia diz que Jefité se precipitou.
Jefité vai fazer um voto com Deus, dizendo: Deus, se o Senhor me der me entregar os inimigos nas minhas mãos, o primeiro que sair da minha casa saltando, pulando, eu vou te entregar ele como sacrifício. Nossa, irmãos, Deus já havia prometido ele a vitória. Deus já havia falado com ele que ele iria ser campeão nesta guerra. Jefité então vai, derrota os inimigos. E quando Jefité volta da batalha, quem que está saindo para comemorar a vitória de Jefité? Eu estou falando de precipitação. A sua filha, irmãos, a sua única filha. Deus nem aceitava. Se a gente for estudar profundamente, Deus já não aceitava isso. Mas como ele se precipitou, ele fez voto, que a Bíblia diz, quando a gente fizer voto, quando a gente prometeu alguma coisa a Deus, irmãos, é melhor que a gente cumpra. Ou então que a gente nem faça voto com Deus. Então o que eu estou querendo dizer esta noite para a igreja é: não se precipite, não se preocupe com o resultado. Não se preocupe, não tenha pressa em saber como que vai ficar, como que vai ser, não. Se preocupe sim em criar raiz, em criar estrutura. Porque quando você se precipita e você constrói a sua casa, você constrói a sua vida, você toma suas atitudes sem consultar a Deus, você sai fazendo tudo de qualquer maneira, como este homem insensato, irmãos, a chuva vai vir, o tempo vai passar, e a tempestade vai chegar. Como nós temos as 4 estações. A primavera passa, o outono passa, o verão ele passa, o inverno também. É assim a nossa vida, irmãos. Você não vai ficar o tempo todo nessa prova. Deus quer te ensinar nessa prova. Oh, nossa, mas eu já estou um tempão nessa prova. Por que Deus ainda não me tirou? Porque você ainda não entendeu o que Deus quer te ensinar. Você ainda não entendeu o que Deus está querendo tratar contigo. Por isso Deus está te deixando às vezes no deserto para te ensinar. É como o povo que ficou no deserto. Algo que era para ser assim, ó. O povo ficou lá, sabe por quê? Porque não entendeu o seu propósito no deserto. E Deus havia falado, eu estou todo arrepiado. Deus havia falado com o povo: vocês vão me fazer sacrifício no deserto. Deus envia Moisés dizendo: olha, liberta o povo, porque esse povo vai me adorar no deserto. Mas quando chega no deserto, o povo começa a murmurar: nossa, lá no Egito tinha cebola, lá no Egito tinha pepino. Nossa, Moisés, será que lá no Egito não tinha sepulcro? Você nos trouxe aqui para morrer. É assim, irmãos, quando a gente não entende o propósito de onde Deus nos colocou. Às vezes você está em um lugar, irmãos, e às vezes você fica anos naquele lugar. É porque Deus ainda tem propósito contigo naquele lugar. Mas existem lugares, existe deserto, existe terras que Deus ele quer te tirar. Existem desertos que não são para sempre. Mas enquanto você não entender o propósito daquele deserto, você vai ficar rodeando. Mas eu creio que esta noite Deus ele está despertando em você. Eu creio que esta noite o Espírito Santo de Deus ele está colocando as coisas em ordem em teu coração, em tua vida. E você não mais vai querer tomar as suas próprias atitudes, as suas próprias escolhas, para que a sua vida, para que os seus sonhos, para que os seus projetos não seja como a deste homem, que não seja como desta casa, que não seja como desta família, que grande foi a sua queda.
Mas eu creio que Deus está organizando a sua mente, o teu coração, a sua vida, para que você possa tomar atitudes que venha agradar a Deus, para que você possa então ter escolhas que são as escolhas de Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que a casa que foi edificada sobre a rocha, ela não sofreu dano, ela passou pelo vento, ela passou pela prova, mas ela não foi abalada. E a sua vida, irmãos, ela é comparada a esta casa, a casa que é edificada sobre a rocha, que é Jesus, que vai passar pela prova, que vai passar pela luta, mas não vai murmurar, não vai duvidar, vai acreditar na promessa, vai acreditar no Deus que serve. É isso que Deus quer de mim, quer de você. Amém, igreja? Que você possa guardar esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo venha falar mais e mais sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém?